Você acabou de entrar no melhor lugar que você poderia estar, que é a presença de Deus. Amém? Cara, eu estou muito feliz. Segundo culto de jovens do ano. Vamos para o nosso segundo tema. O Pompei, no mês passado, falou sobre como a igreja deve servir. E foi muito interessante. Foi uma lapada muito instrutiva. Muito obrigado, Pompei, pela ministração. E a gente vai dar seguimento. Daremos seguimento à continuidade dos temas que nós temos a desenvolver ao restante desse ano. Eu gostaria muito que vocês, quando viessem para cá, quando cada um de nós pisássemos nesse ambiente, que nós tivéssemos a consciência de que nós estamos sendo ativados para algo que Deus quer fazer nesta comunidade. Você não está vindo só a um culto. Você não está vindo somente para uma reunião. Você não está vindo somente para cantar um louvor e ouvir uma palavra e somente isso. Não, você está vindo aqui porque Deus quer ativar o seu coração, quer colocar uma palavra dentro do seu coração para que você saia daqui e transmita o máximo que você puder a respeito dessa palavra. Vocês estão assistindo ou já assistiram aí a série The Last of Us? Não sei se é assim que pronuncia. Mas o único objetivo do fungo é disseminar a sua existência. Então a gente precisa vir aqui, receber uma palavra e ter como objetivo disseminar essa palavra para o maior número de pessoas. A diferença é que lá no The Last of Us, quando a pessoa é infectada, ela morre. O evangelho, quando ela é alcançada, ela vive. Amém? Então, quando você pisar aqui nesse ambiente, venha com essa expectativa de que Deus quer falar com você. Deus quer colocar uma palavra no seu coração, para que você comece a se mover a partir dessa palavra. Combinado? Amém? Amém? Ah, que susto. Achei que eu estava sozinho. Bebendo muita água porque eu sou gordinho e eu corri um pouco. E meu físico tá a desejar, né? Como vocês podem ver. Mas o tema da ministração de hoje é o impacto do cuidado. No mês passado falamos de servir e agora nós vamos falar do impacto do cuidado. Nós temos um fenômeno acontecendo no nosso país. Há alguns anos ele vem se repetindo. E isso vem de algumas décadas, que é o crescimento de evangélicos no Brasil. Não sei se vocês já tiveram acesso aos dados, mas nós saímos em 2010, algo em torno de 22% de representatividade da população brasileira. E agora, no último censo, nós fomos contabilizados como 31% da população. 31% da população são pessoas evangélicas. Olha que dado interessante, olha que notícia boa que nós temos. Mas infelizmente esse não tem sido os únicos indicadores, os únicos dados que estão crescendo e que estão concorrendo com o crescimento dos evangélicos em nosso país. Uma coisa muito interessante também que me chama a atenção é que há mais de 10 anos um índice permanece intacto, que é a morte e a violência contra a mulher no Brasil. Nós começamos esse culto 7h30, nós vamos terminar ele aí 9h, 9h10 no máximo. E provavelmente, dá quase 2 horas. Segundo as estatísticas, infelizmente, nesse período, provavelmente uma mulher perdeu a vida no nosso país. Vítima de violência doméstica. Mas esse não é o único dado que nós temos no Brasil. Em 2007, cerca de 22 mil divórcios foram registrados no Brasil. No último estudo que foi feito, foram 80 mil divórcios. Olha só, de 2007 a 2021, 2022, o último dado que nós tivemos, saímos de 22 mil para 80 mil divórcios na nossa nação. Mas somos 32% de evangélicos no Brasil. Crescemos 9%. Outro dado muito interessante no nosso Brasil, galera, é a fome. Em 2004,
cerca de 33% da população brasileira sofria de vulnerabilidade alimentar. Sofria o risco de passar fome em alguma natureza, em algum grau. Agora, de acordo com os últimos dados, são 63% dos brasileiros que sofrem de insegurança alimentar no nosso país. Mais da metade da população brasileira passa fome. Está sujeito a uma situação de vulnerabilidade alimentar. Mas somos 32% de evangélicos no Brasil. E por último, para não encher vocês de informação e vocês não reterem nada, cerca de 25% dos jovens de 16 a 24 anos, que são idades de ensino médio e faculdade, são ateus no Brasil. E esse dado ele fica pior ainda quando nós vamos para as capitais. São Paulo e Rio de Janeiro, na mesma faixa etária, nós temos 30% dos jovens de 16 a 24 anos ateus em nosso país. São os jovens que estão indo para as escolas, para as faculdades, que serão os futuros profissionais, os futuros trabalhadores, os futuros estudiosos, as futuras pessoas que farão a composição da nossa sociedade. E o interessante é que esse dado ele tem aumentado cada vez mais. Um dos últimos censos foram registrados 14% de ateus, agora já são 25%. No entanto, somos 32% de evangélicos no Brasil. É claro, galera, que eu não quero atrelar aqui o evangelho a uma justiça social, amém? O evangelho não é a resposta para analfabetismo, o evangelho não é resposta para essas mazelas sociais. O evangelho é a resposta para os seres humanos que se arrependem e creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e são salvas por Ele e habitarão com Ele por toda a eternidade. Mas diante desses dados, diante dessa situação que nós nos deparamos aqui no nosso país, qual é o papel da igreja diante de todas essas circunstâncias? Chegamos à conclusão de que o evangelho não está aqui para responder a todas essas perguntas. Mas se o nosso evangelho não servir para de alguma forma afetar essas coisas, me assusta qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo no Brasil. Que evangelho é esse que nós fomos alcançados e continuamos a matar e a espancar e maltratar as nossas mulheres dentro de casa? Que evangelho é esse que nos alcança e nós continuamos a sermos infiéis com os nossos cônjuges? Percebam, o evangelho não está aqui para responder, mas o evangelho em sua natureza, na sua aplicação, e quando nós de fato somos alcançados pelo evangelho, algo acontece ao nosso redor. E isso não sou eu quem estou dizendo. Filósofos, estudiosos, cientistas sociais, eles reconhecem que a igreja, quando ela chega em uma comunidade carente, quando ela chega em uma favela, quando ela alcança um bairro, índices de alcoolismo, de violência, eles tendem a cair. Ou seja, o evangelho é para a nossa salvação eterna, mas ele também possui desdobramentos e consequências aqui neste lugar que nós estamos vivendo. A pergunta que nós precisamos responder hoje, para nos levar a um texto, para nos levar a uma reflexão, para nos levar àquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações hoje, é: qual é o papel da igreja diante de todo este cenário? Qual é o impacto do cuidado da igreja diante dessas circunstâncias? O que nós estamos fazendo? Onde nós estamos? Onde nós moramos? Onde estão os evangélicos no Brasil? Amém? Estão comigo? Amém. Por isso que é importante nós sentarmos aqui e refletirmos a respeito desse tema. Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração já faz algum tempo. Em uma conversa que eu tive com o Felipe, talvez poucas vezes uma palavra falou por tanto tempo no meu coração. E eu aprendi
com um dos posts que eu vi na internet, muito bom, do Tel Hayashi. Não sei se vocês conhecem, do Dunamis. Mas ele lançou um post dizendo que quando Deus te der uma visão, não cesse de falar dela até que Deus te dê outra. E é isso que Deus tem falado no meu coração. Nós não podemos viver uma fé cristã inútil. Se a nossa fé, ela se resume somente em nós mesmos, se a nossa fé, ela acaba, ela morre desta porta para fora, nós estamos correndo o risco de viver o que nós chamamos de um cristianismo inútil. Para que serve o seu Jesus? Para que serve o Deus que nós cremos? Essas são respostas que a sociedade, elas não sabem, elas não estão buscando, mas nós sabemos, e nós cremos nesse Deus, e a nossa responsabilidade, comunicar a cada um deles. Para que nós tenhamos uma melhor compreensão, por favor, se você puder abrir no livro de Tiago, na carta de Tiago, perdão. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 25. Vamos ler juntos. A gente começou o culto orando, a gente começou o culto aqui chamando a presença de Deus, a gente depois foi para o louvor, agora a gente vai ler a Bíblia junto, o Espírito Santo vai falar com a gente, é trabalho completo aqui, beleza? É barba, cabelo e bigode, que é assim. Quem não leu a Bíblia hoje vai, não vai dormir sem ler a Bíblia, vai ler agora, hein? Amém? Todos abriram? Carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em reverência, em temor e tremor diante da sua palavra, Senhor. A tua palavra foi lida, Jesus. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos trazer a revelação dos teus ensinos, venha nos trazer a revelação e a aplicação da sua palavra, papai. Que não estejamos somente lendo, fazendo contato visual com uma tinta e um papel, mas que as palavras vivas do seu Espírito possam saltar aos nossos olhos e fazer morada em nossos corações. Ensina-nos a respeito da sua verdade. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é complicado em todos os sentidos que você puder imaginar. Ele é complicado para quem está aqui em cima falando, e ele é um desafio, e ele é complicadíssimo para você que está aí ouvindo. Assim como ele foi complicadíssimo para mim, para minha aplicação, quando eu estava em casa, elaborando essa mensagem, enquanto Deus falava comigo. Talvez eu vou ter que sair daqui e melhorar muito. Talvez não, com certeza. Eu vou ter que sair daqui e começar a fazer muita coisa que eu não queria fazer, que eu não gosto de fazer. Como, por exemplo, lavar louça.
Ok? Já vou adiantando para vocês. Amém, Jesus. Não adianta, a fé sem obra é morta, galera. Não adianta. Não adianta eu falar que amo a Mariana e não lavar uma louça para ela. Não adianta. Não quer dizer nada, né? Então, essa palavra aqui, ela deu uma envergada em mim, né? Como vocês podem ver, não me deixa mentir, né? O profeta já mandou a palavra aí. É uma palavra indigesta, mas é uma palavra necessária. Amém? Nós temos aprendido aqui nessa comunidade a receber palavras que são um pouco indigestas, mas que elas produzem muita vida em nosso coração. E essa palavra não é diferente. Tiago aqui, até alguns teólogos, né? Lutero, por exemplo, quando ele começa a traduzir os escritos de Tiago, ele chegou a tirar essa carta do cânon sagrado, né? Na primeira vez que ele traduziu a Bíblia do grego, né? Do Novo Testamento do grego para o alemão, porque ele não concordou com essa questão que Tiago aqui estava dizendo, mas depois ele volta atrás, depois de um tempo. Então essa carta ela é muito delicada, e eu gostaria muito que você estivesse aqui de corpo e alma, para que você não perdesse o sentido que nós queremos trazer. A primeira coisa que Tiago está nos ensinando aqui, galera, é que uma declaração vazia de fé não é o que Deus espera de nós, certo? Essa é a primeira coisa importante. Verso 14: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso pode semelhante fé salvá-lo? Tiago aqui não está questionando, Tiago não está invalidando os ensinos de Paulo, que nós tanto cremos e tanto estudamos aqui nessa comunidade, e ouvimos e cremos nos lugares que nós vamos, onde Paulo nos ensina que o ser humano, o homem, a mulher, enfim, eles são justificados pela fé somente na pessoa de Jesus. Todos creem nisso, amém? Também creio. Não somos justificados pelas obras da lei, somos justificados pela fé que temos em Jesus. Porém, o que Tiago está questionando, o que Tiago está trazendo à luz para ser combatido no tempo que ele escreveu esta carta, infelizmente, são coisas que acontecem também ainda nos nossos dias. O que Tiago está combatendo não é a justificação pela fé, mas é um falso entendimento do que gera a justificação pela fé. Porque muitos naqueles dias, e muitos infelizmente nos nossos dias, acreditam que o simples fato de dizer, de falar, de emitir palavras vazias ao vento, de que olha, eu creio no Filho de Deus, Jesus Cristo, é o bastante para que elas sejam salvas. Tiago está dizendo o seguinte: olha, não estou questionando se você é salvo ou não, o que eu também não estou fazendo aqui. Não estou questionando a salvação de nenhum de vocês, nem daqueles que porventura possam ouvir. Mas a questão é, que salvação é essa que nos alcança e que não produz mudança nenhuma em nossas vidas? Que salvação é essa que eu digo, porque Tiago está dizendo, olha, se você diz que tem fé, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, é você mesmo que diz que tem essa fé. Se você diz ter a fé, se você diz ser salvo, aonde está a evidência desta salvação que te alcançou? Porque não basta somente eu dizer que sou salvo e continuar e praticar atos que maltratam e que vão contra a integridade física da minha esposa. Resumidamente, é isso que Tiago está dizendo. Não faz sentido dizer que tal fé te alcançou, mas te alcançou do quê? Ah não, Daniel, mas eu acredito no Evangelho, eu acredito em Jesus, eu creio no Filho de Deus, tá? Mas que Evangelho você acredita? Porque hoje em dia existem muitos evangelhos. Não, mas eu creio no Filho de Deus, tá? Mas que Deus é esse que você crê? É o Deus da Bíblia? É o Deus que nós lemos nesta palavra?
Ou é uma idealização de um Deus que foi criado para esta geração, para que nós nos sentíssemos mais confortáveis? Nós acabamos um discipulado de deuses falsos, onde nós vimos que o nosso coração, ele está constantemente produzindo ídolos para que nós o adoremos. E quão perigoso é o nosso coração. É interessante porque tem aquela frase, né? Quando você não pode se juntar, quando você não pode vencer um inimigo, o que você tem que fazer? Se junte a ele, né? E aí o diabo percebeu que ele não pode ir contra Deus. E aí ele quis se juntar com Deus. O diabo agora ele não está contra a igreja, assim, batendo, matando crente. Não, o diabo agora ele está abrindo igreja. Porque assim nós somos enganados por falsos evangelhos, por falsos cristos, por falsos deuses. Mas eu tenho certeza que aqui você não está sendo enganado, amém? Aqui é um lugar onde o evangelho genuíno, verdadeiro, o Filho de Deus é pregado domingo após domingo. Mas infelizmente nós precisamos questionar essas coisas. Ah não, Daniel, mas eu nasci no berço evangélico, eu sou crente da Assembleia de Deus, a maior denominação do Brasil de evangélicos, eu sou da presbiteriana, eu sou da comunidade Amor e Graça. Ok, tudo bem, você pode frequentar uma igreja e mesmo assim estar em perigo. O que Tiago está querendo nos dizer, irmãos, é que nós não podemos dizer que temos uma fé que um dia nos salvou e nos alcançou, e essa fé, ela não ser condizente em nada a respeito das nossas vidas. Precisamos nos arrepender. Estamos no lugar certo. Se aqui você está ouvindo esse tipo de palavra e está entendendo que na sua vida estão havendo incoerências e discordâncias com a palavra que nós cremos, você está no lugar certo. Arrependa-se e creia no Evangelho, e você será salvo. Amém? Podemos, irmãos, enganar nossos pastores, podemos enganar nossos líderes, podemos enganar muita gente, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Diante de todas essas circunstâncias que nós vivemos no nosso país, uma declaração vazia de fé, uma fé que é incapaz de fazer com que você mude de vida, não é uma fé que realmente te salvou. É isso que Deus está nos chamando a atenção. Efésios 2, capítulo 2, do verso 8 ao 10, vocês são salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que vocês não se gloriem. Mas Paulo continua, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Percebam, não somos salvos pelas boas obras, somos salvos pela fé, e uma fé que não vem de nós, uma fé que vem de Deus. E esta salvação que opera em nós, esta salvação que Deus derrama sobre nós de maneira gratuita, ela se converte, a finalidade dela é para que nós sejamos capacitados a praticarmos boas obras. As boas obras não são a consequência da sua salvação, as boas obras são as evidências, é a continuidade de um processo que Deus está fazendo em você. Portanto, se dizemos crer no Evangelho, não podemos fazer isso de maneira vazia. Declarações vazias não são as respostas que essa humanidade precisa e requer de nós. Amém? Que possamos nos arrepender. A segunda coisa que Tiago está nos ensinando é então o que Deus espera de nós. Se Deus não está esperando declarações vazias, se Deus não nos salvou para que nós simplesmente professássemos com a nossa boca de que somos evangélicos, somos da comunidade ou somos de qualquer outra igreja,
Se não é isso que Deus espera de nós, diante dessas circunstâncias, então o que Deus aguarda da sua igreja? Ele continua do verso 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Tiago aqui, ele usa um exemplo de caridade. Boas obras não é somente caridade. Não é somente você ajudar as pessoas mais necessitadas. Tiago está aqui dando um exemplo para todos nós. Do que seria então, do que Deus espera de sua igreja. Como Deus espera que a sua igreja haja aqui nesta terra. E é lógico que as boas obras, a caridade está dentro disso. Mas não é a única coisa que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é uma palavra chamada cuidado. E o cuidado é uma palavra muito abrangente. O cuidado você não pratica somente em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Cuidado você pode aplicar em todas as pessoas, em todas as áreas da sua vida. O que Tiago está nos ensinando aqui é que o impacto do cuidado precisa ser uma evidência da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar cuidando uns dos outros, cuidando de cada uma das pessoas que se aproximam de nós. Ontem na oração o Tom ele deu um exemplo muito legal que falou ao meu coração enquanto estava ministrando essa mensagem na minha casa. Eu costumo ficar repetindo para mim e ministrando a mensagem. A Mariana às vezes fica rindo de mim. Mas eu estava ali, naquele momento, e Deus disse algo assim, olha, eu posso operar milagres. Vamos pegar o exemplo do Atos, Eu posso fazer o pão descer do céu. Eu posso fazer brotar alimento para aquelas pessoas. Eu posso fazer isso. E eu creio que Deus pode fazer isso. Milagrosamente, uma pessoa abrir a mochila e ter ali o alimento que ela precisa. Mas isso é um milagre. É o extraordinário. E nós não vivemos somente de extraordinários, nós vivemos do ordinário. E o ordinário é que pessoas que foram alcançadas pela fé, que um dia as salvou, possam levar alimentos àqueles que não possuem. E o Tom falou que ele encontrou um cara e esse cara estava numa situação boa e ele queria ali dar uma camiseta, dar um desodorante. São coisas tão simples para a pessoa recomeçar a vida dela. Deus poderia muito bem fazer brotar um desodorante, uma camiseta para aquela pessoa, claro que pode. Mas Deus não quer somente isso. Ele quer que nós pegamos uma camiseta nossa e um desodorante, um Rexona de preferência, que é melhor, e levemos a essas pessoas. Faz parte da nossa essência. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus, quando está criando toda ali a narrativa, da criação, e Ele entra na criação do homem, a Bíblia nos diz que Deus colocou Adão para cuidar e cultivar do jardim. Sabe por que você existe? Sabe por que Deus colocou você neste mundo? Sabe por que um dia Ele te resgatou? Para que você cuidasse, para que você pudesse, cuidar do jardim que Ele colocou para você. Mas que jardim é esse, Daniel? A sua casa é um dos seus jardins. A sua casa é talvez algo que a Mariane constantemente me lembra. É o meu primeiro jardim. Eu estou neste mundo, eu existo, eu fui alcançado por Jesus, porque Deus me colocou nesta terra para cuidar. Estamos cuidando? É isso que nós precisamos refletir. Um outro jardim que Deus te colocou, sabe onde foi? O seu trabalho.
Lá é um lugar também que você precisa cuidar. Sabe onde mais é seu jardim? A sua escola. Tem gente que estuda ainda aqui com a gente. Deve estar aí no 9º ano, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. E a escola que você está é o seu jardim. Cuide dele. Porque senão, se você não cuidar do seu jardim, uns macacos velhos que nem eu e o Bruninho, que já tem quase 30, tem que ir lá pregar, falar de Jesus. Biel, que está barbudo. Mateus. Desculpa se eu esqueci de alguém. William. Desculpa se eu esqueci de alguém. O Felipe. Certo? Porque infelizmente nós não estamos cuidando dos jardins que Deus tem colocado nas nossas mãos. E aí uns tiozão que nem esse aqui tem que ir lá na sua escola falar de Jesus. Porque nós estamos nos omitindo do cuidado que nós deveríamos fazer. A semente que quem tinha que plantar é cada um de nós. São vocês. Não sou eu que sou responsável por anunciar o evangelho na sua escola, embora eu esteja aqui para isso e vou lutar todos os dias da minha vida para isso, mas é cada um de vocês. Amém, adolescentes? Amém? As escolas de vocês precisam ser cuidadas. Não tenha vergonha de falar quem é Jesus. Vergonha, como minha mãe diz, é roubar e não poder carregar. Fale de Jesus. Porque podem rir de você, podem caçoar de você, mas nos momentos... Aqui ó, tiozão, tá? Tá um pouquinho à frente aí. Nos momentos mais difíceis da vida daqueles que rirem de vocês, sabe de quem que eles vão atrás? De vocês. Do crente. Porque eles não vão encontrar respostas nos lugares que eles frequentam. Eles vão encontrar respostas em vocês. Eles vão encontrar respostas neste lugar. Cuide dos jardins que Deus tem colocado na sua vida. A sua faculdade, agora vamos pegar os jovens, né? Falando com os adolescentes. As faculdades que vocês frequentam são os seus jardins. É para isso que você existe. Foi para isso que Deus permitiu você passar naquele vestibular. Você não está indo para a faculdade, sabe? Ah, eu vou para a faculdade. Ah, eu passei no vestibular. Não, você foi enviado àquele lugar. Jesus te enviou àquele lugar. Jesus te deu saúde, Jesus te deu forças, Jesus te deu uma palavra, Jesus permitiu você respirar mais uma vez para passar nesse vestibular e ir lá ser enviado por Ele. Essa é a razão que nós precisamos cultivar a terra que nós vivemos. Você não foi selecionado para aquela vaga de emprego, não. Jesus está te enviando àquele lugar. Essa é a mentalidade daqueles que foram alcançados verdadeiramente pela palavra de Deus. Porque também não adianta muita coisa. Temos que cuidar e cuidar bem cuidado, né? Não adianta muita coisa nós estarmos nos ambientes e sermos péssimas referências. Talvez o seu pai e a sua mãe não é convertido, mas talvez um Deus como o seu nem eu queira. Talvez o pessoal na sua escola não é convertido, mas às vezes o Deus que você prega é o Deus que você vive e eu também não quero. Talvez a sua faculdade não vê você com bons olhos, mas, enfim. Precisamos, galera, precisamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Seja, você pode não ser, mas você precisa entender que a mentalidade é essa.
seja o melhor aluno da sua turma, seja o melhor filho, seja o melhor marido que você puder ser. É assim que as pessoas vão despertar para aquilo que você carrega. Não adianta você mentir, enganar as pessoas no seu ambiente de trabalho e querer que elas se convertam. Não adianta. O que Deus espera de nós não são declarações vazias. O que Deus espera de nós é uma fé verdadeira. É isso que Ele está aguardando de cada um de nós. Sabe por quê, galera? Tiago diz que uma fé que não manifesta a realidade de Deus é uma fé morta. E acredito que infelizmente muitos aqui já foram em um velório, mas ali ainda a pessoa que faleceu não está cheirando mal. Mas depois de uns dias, depois de algumas semanas, o cheiro começa a aparecer. Qual é o cheiro que as pessoas sentem em nós? Cheiro de morte? O fedor da nossa fé morta? Ou elas estão sentindo o perfume que Cristo exala? Qual é o cheiro que você exala? O perfume de Cristo ou uma fé morta? Porque quando nós dizemos que somos evangélicos e não manifestamos isso a esta nação, nos nossos jardins, nos nossos ambientes, as pessoas percebem. Tem algo fedendo aqui. Algo fede aqui. Assim também nós temos adultos aqui, que um dia serão pais. E se você quer que o seu filho um dia esteja onde você está agora, você precisa ser o principal referencial dele. Isso aqui é para todos. Para adolescentes, para jovens, para adultos, com filho, sem filho. Amém? Tá pesado demais? Tá tranquilo, né? Amém. Vocês estão vivos? Amém, galera. Uou, muito bom. Por último, Tiago termina essa narrativa, essa parte que nós lemos, citando dois exemplos: Abraão e Raabe. Abraão é o suprassumo da religião, certo? Abraão, ó. Já ouviu aquela expressão? Eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já ouviram essa expressão? Abraão é o pai da fé, amigão de Deus. Ó, o texto que nós lemos fala que ele foi chamado amigo de Deus. E Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe era uma estrangeira. Raabe era uma mulher. Se pensarmos aqui no contexto bíblico, daquela época, quem era Raabe, né? Mas Tiago coloca Raabe ao lado de Abraão. Tiago poderia ter usado outros exemplos, né? Daniel, por exemplo. Não esse aqui não chega nem perto. Mas Daniel. Poderia ter usado Davi, outro suprassumo da religião. Poderia ter usado outras figuras do Velho Testamento. Mas Tiago escolhe Raabe para colocar ao lado de Abraão como um exemplo de uma fé que não é inoperante, como exemplo de uma fé que foi manifesta através de atitudes. Porque Abraão creu em Deus, e a evidência do tamanho da fé de Abraão e de como ele cria em Deus foi a obediência que ele teve em oferecer o filho Isaque em sacrifício. Raabe acreditou no Deus de Israel quando demonstrando essa fé, escondendo os espias daqueles que estavam procurando eles para tirarem a vida. Raabe morava nas muralhas de Jericó e se prostituía ali. E ela acabou sendo utilizada por Deus para a proteção desses homens. Ela colocou a própria vida em risco. Evidência de que de fato ela creu em Deus. E aqui, irmãos,
O que Deus está nos falando é que seja Abraão, certo? O top dos top. Ou seja Raabe, aparentemente ninguém. Seja você alguém de muita importância, ou seja você, sabe, ninguém. Pelo menos é isso que às vezes as pessoas pensam que são. Você está autorizado a manifestar o reino de Deus nessa terra. Ninguém acredita em você. Sabe, você não é ninguém. Você está autorizado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores a anunciar a realidade do reino de Deus no seu jardim, na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade, nos seus ambientes de convivência. Seja Abraão, seja Raabe, o padrão é o mesmo. Fale de Jesus. Anuncie quem é o Deus que você serve. As pessoas precisam saber quem é Jesus nos nossos ambientes. Raabe é uma das poucas mulheres que estão na genealogia de Mateus. Quando Mateus vai citar a genealogia de Jesus, olha quem aparece na genealogia do Rei dos Reis. Uma estrangeira, prostituta e mulher. Tão desacreditada quanto os jovens e adolescentes do nosso Brasil. Porque é assim que a sociedade olha para cada um de nós. Não é? Como que é não é adolescente, né? É aborrecente, é assim que chamam vocês. Porque dá trabalho, né? Jovem, jovem, meu Deus do céu, inconstante. Quer desviar, quer ir para o mundão, fazer um monte de coisa, e depois ficar velho e quer voltar para a igreja. É assim que as pessoas olham para nós. É assim, são estereótipos que foram criados. Mas de uma pessoa que aparentemente era irrelevante na narrativa bíblica do Velho Testamento, saiu a genealogia do Senhor Jesus, o Salvador deste mundo. A sua escola pode não acreditar em você, as pessoas podem não acreditar em você, seus pais podem não acreditar em você, mas a partir do momento que você se posicionar como Adão, para cuidar, para cultivar o seu jardim, você está autorizado pelo Espírito Santo a manifestar a realidade do reino de Deus naquele lugar. É isso que Tiago está nos dizendo, é isso que está sendo concluído nos versículos que nós lemos. Amém? Isso é muito importante, galera. Essa é uma mensagem que nos diz algo muito interessante. Ou nós estamos caminhando para um avivamento nesta cidade, nesta comunidade, neste país. Ou nós vamos caminhar para um sepultamento da igreja. E não sou eu que estou dizendo isso. Olhe para a Europa. Olhe para os Estados Unidos. Olhe para lugares onde o cristianismo atingiu um certo ponto, e agora o que o cristianismo representa nesses lugares. Ou nós avivaremos Presidente Prudente, ou nós faremos parte do sepultamento do cristianismo nos próximos anos. Que lado que você quer viver? Eu quero estar do lado que vai avivar essa cidade. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem caminhando com a gente, para a gente tocar o terror nessa cidade, no bom sentido. No bom sentido, tocar o terror, hein? Para a gente abalar isso aqui, cara. Sabe, como o pastor pregou domingo passado, não é o mundo que atrapalha você, é você que atrapalha o mundo. Foi ministrado isso nas células. Sabe, quando Paulo começa a chegar em algumas regiões pregando o evangelho, começaram a dizer: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui.
Eu quero ser conhecido como um daqueles que tem transtornado esse mundo. E eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse lugar. Existem homens, existem mulheres, existem jovens, existem adolescentes, existem idosos, existem pessoas de todas as classes, de todas as idades, de todas as faixas etárias, de todos os lugares desta cidade, porque seja Abraão, seja Raabe, existem pessoas que estão aqui para manifestar o reino de Deus. Glória a Deus. Louvor, se quiser tomar posição, cantar um último hino. Pode se colocar de pé, nós iremos encerrar. Galera, uma vida desconectada do Evangelho não vai durar muito tempo, certo? Uma igreja desconectada do Evangelho tem prazo de validade. Se você lá pegar, tá andando pelo campo, viu uma rosa, que rosa linda, vou levar para casa. Cortou a rosa, você desconectou ela da onde flui a vida e põe ela lá no vaso na sua casa, mesmo com água. Quanto tempo ela dura? Alguns dias, né? 2 dias. Depois disso ela morre. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele é o agricultor. Ele está podando a videira. Deus está podando algumas coisas na sua vida. Deus está, te incomodando em algumas áreas da sua vida e trazendo algum certo desconforto para você, como uma palavra pesada como essa. Deus está ali, podando, porque Ele não quer que você e eu, que somos os ramos, sejamos inúteis. Porque Ele foi bem claro que aquele ramo que não dá fruto é cortado e é lançado ao fogo, porque ele se tornou inútil, não serve para nada. Uma igreja desconectada do Evangelho, uma igreja desconectada da verdade, uma igreja desconectada disso que nós acabamos de ler, é uma igreja que tem prazo de validade. Nós temos a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, ela ficou conhecida na Bíblia como aquela igreja que tinha nome de quem estava vivo, mas estava morto. Não podemos chegar nesse ponto de termos o nome de quem vive, mas estarmos mortos. Amém? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Papai, nós te agradecemos pela Sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Nós te agradecemos, meu Deus, pela verdade que foi exposta aos nossos corações. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a não proferirmos palavras vazias, lançadas ao vento, mas que possamos ter uma proclamação de uma fé genuína, uma fé que realmente nos alcançou e é capaz de transformar o ambiente que nós estamos, Senhor. Senhor, nos ajude, Papai, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, que sejamos aqueles que cuidarão, que estarão ali, Senhor, para cuidar do jardim que o Senhor tem confiado a nós. Senhor, não nos deixe, ó Pai, nos escondermos atrás de nossas incapacidades. Não nos deixe que nos escondamos atrás de nossas imperfeições, pois foi através de uma prostituta, de uma estrangeira, que veio a genealogia do nosso Salvador. Senhor, temos muitos defeitos, temos muitas coisas, Senhor, que muitas vezes nos fazem desacreditar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mas não deixe, Senhor, não deixe que cessamos de falar do Teu nome, seja por vergonha, seja por timidez, seja lá pelo que for, Papai.
nos dê espírito de ousadia, em nome de Jesus. Amém e amém.